Qual é o hino que tu vai colocar? Esse é o hino do momento. Eu vou colocar esse em respeito ao momento, em respeito ao cargo que o Paulo Roberto Falcão exerce. Mas é assim, cara. É de um rei para um rei. Falávamos, lógico. Aí você pode pôr seleção brasileira, pode pôr Roma, você pode pôr Inter. Não, seleção brasileira também, você pode colocar o que você quiser, né? As pessoas não lembram, o Falcão jogou no São Paulo, em 1985. As pessoas não lembram. Paulo Roberto Falcão. Monstro, rei de Roma, maior jogador da história do Internacional, na minha opinião. Que honra tê-lo aqui, Falcão. Prazer imenso, boa noite. Alexandre, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, que prazer. Eu estou aqui olhando um pouquinho do jogo na Band, dos 50 anos do Pelé, mas vou sair aqui para a rua para falar melhor com vocês. Que legal. Aliás, Falcão... Eu tive o prazer de ser o último treinador dele da seleção. Que maravilha. Que espetáculo essa história. Isso aí foi nos 50 anos dele, foi um jogo na Itália, né, Falcão? Em Milão, completando 50 anos, 1990, e ele tem uma história... Na realidade, ele se apresentou, ele disse, vai treinar. Eu achei, vai chegar só na hora do jogo, não. Ele chegou no treino no dia anterior, correu, marcou, gritou com os companheiros, incentivou, e ligado, tal. Aí chegou perto de mim e disse assim, professor, ele chamou de professor, né? Eu digo, tá bem, não, se tiver uma faltinha ali perto da área, pode pegar a bola e bater? Eu digo, Pelé, você ficou a bola, você faz o que quiser. Aliás, o senhor sempre fez com ela o que você quis. E hoje, esse destino me coloca no time do coração dele para ser o diretor, lá, o coordenador de futebol do Santos. Essa vida, ela é plena de surpresas, às vezes boas, às vezes ruins. Nesse caso, a gente tem que ter... Quando eu falo Pelé, eu lembro do sorrisão dele. Eu acho que não é um momento de tristeza, é um momento de saudação a ele que foi tudo, né? E quando se diz tudo, as pessoas perguntam, mas o que é tudo? Tudo é tudo. Não tem outra explicação. Ô Falcão, você chegou a enfrentar o Pelé dentro de campo, pelo Inter? Sim, no Morumbi contra o Santos, ele estava saindo. Uhum. O Santos não fazia jogo na Vila Belmiro, aliás, é uma das coisas que eu sempre gostaria de ter jogado, eu nunca joguei na Vila Belmiro, que eu acho o estádio, até por causa do Pelé, na época, né, nunca joguei, né, só treinei lá o Internacional contra o Santos, lá como treinador, mas não como jogador. E enfrentei o Santos, o Pelé, em, acho que 74 ou 75, acho que 74. Logo em seguida ele foi embora pro Cosmo. Mas ele era uma figura, assim, maravilhosa, porque ele quando ele jogou contra o Internacional lá nos anos, eu não era ainda profissional, mas o Jorge Andrade, que era o lateral esquerdo do Internacional naquele jogo, ele de repente, no momento, o jogo foi no Estádio Olímpico, porque os Eucaliptos, que era o Estádio Internacional, era muito pequeno para colocar tanta gente, que o Santos do Pelé, quando ia, levava, né, algumas 50, 60 mil pessoas no estádio. E ele teve um momento do jogo que a bola ficou dentro da área picando e entrou alguém correndo e a bola estava no Jorge Andrade e ele deu um chapéu em alguém que entrou correndo. Quando ele viu que era o Pelé, ele começou a tremer, que tinha dado um chapéu no Pelé. Aí o Pelé passou por ele assim, boa guri, esse era o Pelé. Esse era o Pelé. Cumprimentar o adversário que tinha dado um balãozinho nele. Espetáculo. Jorge Andrade, pai do Jorge Andrade, que foi gerente do Santos recentemente. E que agora está no esporte. Exatamente. Cara, olha o que é o futebol, o desenho, né, de tudo. Jorge Andrade, lateral esquerdo, o filho dele trabalhou no Santos. O Falcão enfrentou o Pelé e o Falcão hoje é o diretor executivo do Santos. Cara. Na semana que o Pelé faleceu. O destino realmente... Mas isso que o Falcão falou resume absolutamente tudo que nós falamos ontem aqui na programação, que, claro, o Falcão vai concordar, é um momento sempre muito triste você tratar da morte de alguém, ainda mais de uma pessoa do tamanho do Pelé, que parou literalmente o planeta, a NASA se manifestou. Impressionante. É uma coisa impressionante. Mas hoje a gente, mais uma vez, obviamente, trata com tristeza a partida do Pelé, mas a gente fala com uma certa alegria por justamente relembrar esses momentos, histórias de pessoas que conviveram a vida inteira com o Pelé. Só tem coisas boas para falar dele, né? Uma coisa impressionante. Impressionante. Agora, Falcão, se tu puder passar para nós, é claro, como é que tá o sentimento dentro do elenco do Santos, o próprio Odair também, a notícia perante vocês, porque a vida continua, evidentemente, o Pelé ele é simplesmente espetacular para a vida toda, vai ser sempre lembrado, e o Santos Futebol Clube segue também com a sua trajetória, né? Como é que os jogadores estão lidando com esse momento, por exemplo? Pois o que acontece, Alexandre? Nós dispensamos os jogadores para dar esses 4, 5 dias de descanso, eles treinaram muito forte naquele início. Nós começamos dia 14, os meus 2 dias foram de exames médicos e tal.
depois foi uma pegada firme, nós demos 2 dias para o Natal, e agora o pessoal voltou, e eles saíram exatamente no dia 23. Eles saíram, foram dispensados no dia 23 para voltar no dia... no dia 27 eles voltaram e foram dispensados no dia 29, tá? Para ter 30. Então eu não tive muito contato com eles, tá? Porque eles foram descansar nas suas casas para voltar no dia 3. Mas eu acredito que agora, lá no velório, na segunda-feira, deve ter alguém lá. Eu estou indo segunda de manhã e vou participar, evidentemente, né? Quero dar um abraço à família, Vadinho, enfim, na família, porque essas coisas são sempre muito difíceis para os familiares, né? Mas teve alguém que me falou, mas o velhinho lá de cima está precisando do número 10 com talento, aí chamou o Pelé. E, pois é. Mas, enfim, eu acho que e tudo que é lugar que você vai em Santos, tudo que é lugar que você vai, ali por volta do CT ou da Vila, qualquer lugar dentro da que você olha tem uma foto do Pelé, um desenho e tal. Então, o Pelé, ele está dentro da Vila. E não vai sair, ele está lá. A imagem dele vai ficar, a presença dele vai ficar. E é impressionante. O Odair me disse assim, você falou no Odair, o treinador, quando eu entrei na Vila, e ele disse numa entrevista coletiva, eu tremi. Porque é muito forte Pelé, né? A figura dele, mesmo eu estando ali, ele está, né? Porque são aqueles líderes filomáticos, ele está na história do Santos, né? E de repente, essa foi a sensação do Odair quando entrou. Eu tive essa sensação quando eu fui jogar contra o Santos, treinando Internacional. Quando eu entrei na Vila, porque eu tive uma relação com o Pelé de muito carinho, sabe? E ele também sempre de muito carinho comigo. Então, ele, além de ser esse extraordinário, esse talento, esse gênio, ele tinha coisas que eu aprendi com ele. Eu aprendi, por exemplo, muitas coisas, 2 coisas eu aprendi com ele. O soco no ar, e o Alexandre, soco no ar, eu lembro. que eu acho assim, ele era muito simples na comemoração, mas muito grande na jogada do gol. E eu acho que a grandeza não está na comemoração, a grandeza está no que ele fez. E eu aprendi isso. Eu subia, fazia o gol que tinha que fazer e saltava e dava um soco no ar. E a outra coisa que eu aprendi com ele foi a relação com as pessoas, com os fãs. Ele era um cara espetacular nisso. Tá? Eu aprendi muito, eu acho que o fã... Eu também já fui torcedor, tá? E eu sei o que o torcedor quer. O torcedor é uma projeção, o ídolo é uma projeção do torcedor. Então eu sei o que ele quer e eu acho que é obrigação do jogador ou do profissional, ou da pessoa famosa, atender as pessoas com educação e com cortesia. Isso não é uma questão de obrigação, isso é uma questão de ter capacidade de entender o que significa ser líder. O Pelé tinha isso de uma maneira extraordinária, e isso eu aprendi com ele também. Espetáculo, Falcão. Ouvir esse teu depoimento, eu não tive a oportunidade de ver o Pelé jogar. Na realidade, quando eu comecei a entender o futebol lá pelos 5, porque eu sempre fui um autodidata, me respeita, Capelani, você que está me olhando com estranheza. Não falei nada. Eu fui um autodidata em relação a gostar de futebol, certo? Porque o meu pai não precisou me dizer, né, querer que eu visse futebol. Eu nunca tive carrinho, foi só bola. A minha família era tão fanática e tão doente pro futebol que naturalmente eu fui me interessando pelo assunto. E eu vi o grande Inter de 75 a 76, né? Mas é claro que ainda criança, mas torcendo. E vi o Pelé nos Estados Unidos, porque foi a única vez que eu vi o Pelé jogar, porque a televisão transmitia os jogos dos Estados Unidos, que era uma novidade. O Pelé nos Estados Unidos, eu não me lembro do canal, mas se eu não estou enganado, a TV Bandeirantes transmitiu alguma coisa, se eu não estou enganado. Na época, e era um acontecimento, o Pelé no gramado sintético, que é sintético, né, dos Estados Unidos, e desfilando, fazendo gol de bicicleta, era um acontecimento. E ali a gente pôde ter a oportunidade de ver o Pelé jogar. Mas, Falcão, quando as pessoas dizem o seguinte, assim, o Pelé não jogaria hoje, como é que você recebe isso, hein, Falcão? Porque eu imagino que... Eu vou te responder, não é a minha resposta, tá? É a resposta do Gerson, que foi companheiro dele, que acabou de dar agora de tarde. O cara fez a mesma pergunta para ele. Ele respondeu, porque não jogaria porque o futebol de hoje é muito ruim. achei muito boa a resposta do Jefferson. Não é o que eu penso, tá? Eu acho que ele jogaria hoje. O grande jogador jogaria sempre, tá? O Messi jogaria na época do Pelé, o Maradona também. Tu falou só dos 2 jogadores argentinos.
Não, o Pelé era uma coisa assim que impressionava pela capacidade de entendimento. Ele não tinha um pensamento na frente, ele tinha dois, né? E também o Gerson dizendo isso, ele contando, porque é bom você ver que ele jogou com ele, contando naquela jogada que ele levantou, no meio do campo, o Pelé subiu, acho que 1,5 metro, dominou ela no peito. Nossa. Caiu com ela, quietinho, e trocou de perna, porque ele trocou de perna no ar, caindo com a bola, porque a bola estava muito mais perna esquerda, mas ele caindo, virou e fez o gol. E isso tudo em 3 segundos, né? E depois ele repetiu isso, tá? Em que ele deu a bola para o Jairzinho contra a Itália, em que o Gerson fez o mesmo lançamento, ele subiu, só que ele preparou de cabeça para o Jair fazer o gol. E o Gerson contando, por que você não dominou no peito daquela bola? Por que você não repetiu o que você tinha feito, que dominou no peito e fez o gol? Eu não repeti, Gerson, porque quando a bola chegou em mim, o adversário estava muito próximo de mim. Se eu dominasse no peito, a bola ia bater no adversário. Quer dizer, isso tudo em 2 segundos, Alexandre. Ele não tinha uma hora para pensar. Quer dizer, essa era a diferença. Tem 3 lances na Copa que eu me lembro. Acho que foi contra a Tchecoslováquia, que ele estou lá do meio do campo, todo mundo vai lembrar que o goleiro estava na frente, né? E a bola saiu fora. Ele teve aquela que é mais comentada, que é o drible que ele dá no Mazurkiewicz sem tocar na bola. E para mim a mais espetacular, se é que tem mais espetacular, porque tudo que ele fazia era fantástico, foi que um tiro de meta batido pelo Mazurkiewicz, a bola bate no chão e ele pega de volta no ar. Ele devolve de primeiro. É um negócio, isso... Não, vê a leitura, e tem uma outra história dele, que eu não vi, mas que o Hermes, que jogou comigo no Internacional, jogou com ele, até brincava com ele, tocava no Pelé e dizia, até de verdade, nos vestiários, até de verdade. Tu combina com os Becker, que é a história de fazer uma tabela com os Becker, tu combina com eles, viu? Então, o Hermes contava essas histórias e o Pelé só ria, porque, enfim, mas ele me contou, Hermes, me contou alguns anos atrás, que o Santos jogando, não vou lembrar o adversário, mas chutaram uma bola, o jogador do Santos chutou uma bola e o goleiro pegou firme. Aí os 2 zagueiros do time do goleiro começaram a sair para fora da área, para correr. O Pelé, em vez de virar de costa para o goleiro, ele veio recuando de costa, olhando para o goleiro. De repente, ele arranca em direção ao gol e diz assim, vou fazer o gol. E o zagueiro, sem ter a visão do que estava acontecendo, vai direto no corpo dele. Pênalti. Aí você olha, a bola estava na mão do goleiro. Quer dizer... Até isso, né? Isso é uma genialidade absurda, quer dizer. O zagueiro pensou que o goleiro tinha largado a bola e o Pelé ia fazer o gol. Não, a bola estava na mão do goleiro. Então, tem histórias e histórias dele que são, assim... mas a humildade, assim, dele, a simplicidade... você vê que é sempre assim, porque o Pelé é isso, porque o Pelé é aquilo... sempre colocava na terceira pessoa, ele estava sempre com algum jogador maravilhoso, ele também sempre enaltecia o jogador, ele sempre teve essa preocupação coletiva, o talento dele não só jogando, como também nas suas palavras, era muito coletivo, ele nunca disse assim, eu sou isso, eu sou o melhor, ele nunca teve necessidade de mostrar alguma coisa que não fosse assim a genialidade dentro do campo e a simplicidade fora dele. Aqui, ó, o Mr. Dudafel, a Bandeirantes descobriu o Cosmos e transmitiu os jogos, tá aí, ó, era a Bandeirantes que transmitia, eu vi em casa, lá em Porto Alegre. O Marcos Bahia tá em Maracás ouvindo a gente, é santista, o Hamilton Santos, se o Pelé, ao invés de jogar, ele poderia voar, é mais ou menos isso que ele tá dizendo. O gol que tu falaste acabou de mostrar na TV Bandeirantes aqui, o gol contra a Tchecoslováquia, é um espetáculo, a matada dele no peito de velocidade, é um negócio absurdo, né? O Emerson Santana, do rei de Roma para o rei do futebol, que legal. E a Lady Kate, que eu acho que é um pseudônimo, Falcão chiquérrimo, olha só. O Vladimir Souza, de Guaratinguetá, manda um abraço, boa noite, Falcão. Boa sorte, sou tricolor, mas seu fã. Ao nosso rei, nossa gratidão e que descanse em paz. Sentimentos à família, toda a nação santista e amantes do futebol arte. Uma pergunta pro Falcão Capelanes. Vamos lá, Falcão Capelanes, um abraço. É sempre um prazer. Eu fico sempre com um pouco de frio na barriga de conversar com o Falcão, não vou esconder, porque na minha seleção de todos os tempos, o Falcão é titular. De todos os tempos. Acho que na sua, não sei, né, Xandão? Mas na minha ele tá. Seleção brasileira? Não, seleção do mundo. De todos os tempos, ele está na minha seleção Brasil, titular. Ele é um dos 3 maiores meio-campistas da história. Sem dúvida. E aí sempre dá aquela coisa, né? Aquela nostalgia. Não tive a felicidade
de ver o Falcão jogando, mas hoje em dia, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ver tudo e realmente foi um gênio. E eu tenho uma admiração muito grande também pela capacidade intelectual do Falcão. Acho que o futebol do Santos, espero que você tenha muita longevidade no comando do Santos como coordenador, porque realmente acho que você pode agregar demais, não só ao Santos, mas também ao futebol brasileiro, viu, Falcão? Mas a minha pergunta vai em relação a algo que nós comentávamos ontem, Pretzel, que é em relação a essa discussão, né? Acho que de certa forma sadia, que é sobre a aposentadoria da camisa 10 no Santos. Tem uma questão que acho que nós não falamos ontem, que o Santos, por exemplo, obviamente vai jogar aí futuramente Libertadores, Sul-Americana, e a Conmebol exige que a numeração ela seja seguida na risca. Número 1, e aí vai 2, 3, 4, 5, 6, tem que bater o número 10 e assim vai, né? O presidente Rueda, ontem conversando conosco também aqui na Rádio Bandeirantes, falou sobre esse tema, tem que passar por aprovação no Conselho. E o Falcão queria que você me lembrasse, resgatasse na memória, que eu acho que você não teve a camisa aposentada na Roma, mas o Aldair teve. O Aldair, ex-jogador... jogou demais, seleção brasileira, aquela Flamengo, coisa toda. Flamengo, não, mas ex-jogador da Roma ficou acho que uns 12 ou 13 anos, alguma coisa assim na Roma. E teve... você é a favor ou contra esse tipo de homenagem? Porque aí eu vou dar uma rápida opinião. Eu acho que é uma coisa fabulosa, fantástica, que mostra ainda mais a grandeza. Mas o próprio Pelé, quando em vida foi questionado sobre isso, ele falou que seria legal também outros atletas vestirem a camisa 10 para nunca esquecerem o que a camisa 10 representa por onde ela passou. Falcão, queria a sua avaliação, por gentileza. Boa noite. Pois é, obrigado pelas palavras do início da conversa. Sabe, isso é muito, acho que é muito pessoal isso, né? Na época, quando eu joguei lá na Roma, me perguntaram isso. Eu digo, não, deixa jogar com a 5. Assim, mas eu conversei com o presidente ontem e nós falamos sobre isso. Eu acho que essa tem que ser uma decisão do conselho, do comitê de gestão, uma coisa muito mais da instituição Santos, né, para definir isso. Né? Eu não teria, assim, uma opinião, se dependesse de mim, assim, se fosse, eu digo, cara, eu tenho convicção que se o Pelé fosse perguntado, ele dizia assim, não quero que aposente a camisa 10, deixa eu jogar. Mas me parece que tem um pedido da família também do Pelé para isso. Então, assim, eu acho que isso tem que ser respeitado. Então, se a minha opinião fosse levada em conta, eu acho que seria interessante, sim, aposentar a camisa, porque é o Pelé, gente. Nós estamos falando do maior da história. É uma situação, sem nenhuma dúvida, excepcional, né? Então eu acho que essas opiniões, cada um tem a sua, evidentemente, e respeito quem acha que não. Enfim, não tem, mas acho que vai ser levado, e o presidente, nós conversamos antes, vai levar para o conselho, vai fazer isso, vai levar para o conselho, e o conselho que vai resolver. Então, o Zico deu uma entrevista ao Seleção Sport TV e disse o seguinte: não sou muito favorável não, porque eu acho que isso é uma referência para o atacante. É um prazer muito grande você poder usar a camisa do cara que você admira, um cara que foi importante. Eu sempre fui contra eu vi o Galo falar isso. Pois é. Eu vi, eu acho que enfim, aquilo que nós falamos, cada um tem uma opinião, e a opinião tem que ser respeitada sempre, evidentemente, né? Você pode até olhar de outro lado, o peso que é vestir a camisa do Pelé, ou do Flamengo, ou de qualquer jogador, que eu digo que também foi genial, né? Nossa. Então, enfim, acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? No caso, é uma decisão muito da instituição, né? E eu acho que seguindo, evidentemente, até, quem sabe, no pedido da família, que eu não sei se aconteceu, mas eu li em algum lugar isso. Mas não é isso que não tem como engrandecer mais o Pelé, né? É enorme. Sinal marcando 8 da noite, o Tele Santana conseguiu reunir em 82 o maior jogador da história do Inter, o maior jogador da história do Flamengo e, para muitos, o maior jogador da história do Corinthians. O Tele Santana conseguiu reunir esse meio de campo. E, para muitos, um dos maiores, sem dúvida, um dos maiores jogadores do Atlético Mineiro, Toninho Cerezo. Então, olha só o que foi a representatividade daquele time. E os dois laterais. E os dois laterais, Leandro e Júnior, os dois maiores laterais da história do Flamengo, tem toda a razão. Aí tu vai pro Oscar, foi o capitão da seleção, olha o Luizinho, uma qualidade absurda, o Éder com aquele chute, e o Serginho tinha sido espetacular na fase de treinamento, tá? Enfim, o time não era de se jogar fora, né? Bom, Falcão, você é muito amigo do Carlo Ancelotti. Você acha que existe alguma chance do Ancelotti assumir a seleção brasileira se ele for convidado, por exemplo? Olha, eu não sei se teria chance. Eu estive lá com ele, passei um período, né? Acho que em setembro, enfim. E
não cheguei a falar de seleção, mas o que eu tive a convicção com ele na conversa, eu digo, tu precisa treinar uma seleção, cara. Pô, o que é isso? Ninguém ganhou mais que tu, 4 títulos da Liga dos Campeões como treinador, 2 como jogador. Você foi o único treinador da história que ganhou nos 5 países de futebol mais importantes na Europa, né? Talvez o Canadá, ele brincou. Eu digo, mas por quê? Porque é o país da minha mulher. Aí alguém falou assim, lá da comissão técnica, eu estava lá dentro da sala dele, e o Brasil? Aí ele olhou assim, bom! Ele falou, bom! Só que nenhum treinador da Europa conhece mais jogador brasileiro que o Ancelotti. Ele tem 3 no Real Madrid, tem mais outro que é o Diogo lá que não tem jogado. Ele no Milan tinha um monte de jogadores brasileiros. E ele sempre teve essa paixão pelo futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, Alexandre, quando eu cheguei na Roma em 1980, ele cantava uma música do Benito de Paula. Ei, meu amigo Charlie Brown, se você quiser... E naquele italiano dele, eu digo, pô, cara, não, adoro a música brasileira. E ele tinha uma ótima relação comigo, com o Cerezo depois. Então, assim, ele trabalhou com o Serginho, com o Kaká, e é difícil você encontrar um jogador brasileiro que trabalhou com ele que não dissesse que ele tinha sido o melhor treinador que eles tocaram, que eles trabalharam. Enfim, mas não sei se isso vai se concretizar, não sei se esse é o pensamento da CBF, não sei o que eles vão fazer, mas de qualquer maneira, se existe alguém, claro que nós temos Guardiola, nós temos Mourinho, nós temos Klopp, nós temos treinadores excepcionais, né, fora daqui. Mas eu acho que ele, pelo menos, talvez é o que tenha mais conhecimento do jogador brasileiro. Se ele vai aceitar, se a CBF vai convidar, também, aí foge do nosso entendimento, né, Alexandre? Sem dúvida, sem dúvida. Capelães, outra pergunta? Vamos lá. Depois eu queria falar um pouquinho do Santos também. Eu queria fazer um questionamento sobre o Santos. À vontade. Eu acho, Falcão, que o Santos... A gente sabe que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, vai ser o presidente Rueda que vai conseguir agradar o torcedor santista, né? Mas ele me parece ser um dirigente e um ser humano extremamente decente. Eu acho que o Santos está em boas mãos, é um cara que sabe administrar, talvez não conheça tanto de futebol, por isso que eu acho que as pessoas que passaram pelo Santos recentemente, principalmente você, vão fazer um bem danado se tiverem essa longevidade, essa carta branca para assumirem, e eu não tenho dúvida alguma que você terá esse tipo de coisa, né? Sua história fala por si, mas eu queria que você falasse como que você encontrou esse Santos logo na sua chegada e o que o torcedor santista pode esperar desse elenco que vem sendo formado para 2023, por gentileza. Olha, na real, eu conheci poucos presidentes com a capacidade do Rueda, tá? Porque ele mesmo diz, eu preciso de um parceiro, Falcão, preciso de alguém que me ajude no futebol. Ele mesmo, eu não entendo nada de futebol, preciso de alguém que comande isso. E olha, eu estou à sua disposição, vamos lá, não tem problema, vamos tocar, mas eu acho que a gente tem que dar uma... ele até usou uma expressão, os jogadores de peso, e o objetivo que ele quis dizer, na real, eram os jogadores que possam, de repente, segurar em momentos difíceis e que os problemas que vão acontecer, porque acontece tudo que é time, que a gente deixe para os garotos que são aqueles futuros do Santos, alguns garotos da Vila, podemos falar do Ângelo, do Marcos Leonardo e outros que estão surgindo, eles fiquem só com o ônus e não com o bônus. Que os jogadores na realidade, esses jogadores que a gente contratou, eles têm que dar esse respaldo, tá? Eles têm que dar o respaldo para a gurizada, para que não caia em cima deles a responsabilidade das coisas. Eles vão ser sempre destaque, o garoto que sai de Santos, da Minas da Vida, com qualidade, né? Vai ser sempre... mas assim, eles têm que ter um respaldo, jogadores com mais corrida, com mais experiência. Por exemplo, o Ângelo fez 18 anos semana passada, gente, né? E a gente não pode jogar em cima desses garotos uma responsabilidade caso as coisas não aconteçam. Nós temos que ter gente mais cascuda, gente que possa ajudar esse guri a desenvolver o talento que todo mundo já sabe que eles têm. Então, e o presidente tem sido muito parceiro nisso também. Fez um investimento considerável em alguns jogadores. Isso, para mim, está sendo importante. A comissão técnica é muito competente, trabalha junto há muito tempo, trabalha muito, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai contratar algum jogador, e que eu dou uma olhada e passo para eles olham no mínimo 5 partidas inteiras de cada jogador, tá? E eu disse o seguinte, faz um favor, olhe também a partida que esse jogador não jogou bem, porque eu quero que vocês também olhem quando o jogador partidas que o jogador não tenha jogado bem,
porque é ali que você enxerga também, né? A qualidade do jogador. E isso tem que saber enxergar. E por isso que é importante. Eles trabalham demais nisso. Eles não olham só os melhores momentos, eles não olham só o jogo. Eles têm 3 jogadores. O Santos também tem uma linha de scout muito boa. Então, assim, a gente está fazendo as coisas diante, evidentemente, das condições do Santos, mas nós temos ali um time de profissionais de muita competência, né? De muita competência. Então, esse é o nosso objetivo. É evidente que nós estamos montando isso, né? O Odair está conhecendo o grupo de jogadores, são muitos jogadores que estão se voltando, e você tem que conhecer e dar oportunidade nos treinamentos, né? A gente vai passar agora 5, 6 dias fora, na volta do dia 13, para se entrosar um pouco mais, porque aí eles vão tomar café, vão acordar, tal, trabalhando juntos. Já está sendo feito um trabalho muito forte com isso, foi feito lá no CT. E assim, a gente está acreditando. Acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. É evidente que nós temos que ter calma, paciência, mas a gente sabe também que não dá para pedir muita paciência para o torcedor, que tem sofrido bastante do Santos. Aproveitando a gentileza, Falcão, como sempre, se você puder, claro, nos revelar, ou pelo menos mencionar, o Santos está contratando mais alguém e alguém pode sair na janela de janeiro agora? Não, a gente não chegou, a gente está olhando o que nós temos em casa, tá? Olhando. Nós estamos tendo a preocupação de olhar alguns jogadores que não foram muito aproveitados, ou que foram aproveitados de uma maneira, de repente, na nossa avaliação, que não deveria ter sido do jeito que foram colocados. Então a gente está olhando, o Odair está olhando, a gente agora tem a copinha aí, que a gente vai observar também. Alguns jogadores já trabalharam conosco lá nesse período em que a gente completou. Nós temos que ter sempre essa relação com os jogadores do Sub-20 lá trabalhando conosco em determinados momentos para fazer uma transição, para que ele possa chegar no time de cima já adaptado, porque jogar Sub-18, Sub-20 é diferente jogar o futebol profissional, né? É diferente, é outro time. Então a gente tem que fazer uma transição de alguns jogadores que nós acreditamos que tem a qualidade para ser titular do Santos no curto espaço de tempo. Mas essa transição ela é importante. Então, antes de possíveis contratações, a gente tem que ver o que está acontecendo, o que nós temos. E a gente, se houver necessidade, o mercado abre dia 10, daí vai fechar lá em abril. Então a gente tem condições nessa janela aí buscar alguém, se isso for o desejo da comissão técnica e a gente entender que tem que buscar mais alguém. O Santos recontratou o Vladimir, o goleiro. Isso significa que o John está saindo ou não, Falcão? Não, na realidade nós temos que ter sempre 3 goleiros, né? Essa é a ideia do Odair, 3 goleiros, porque sempre tem o risco de se machucar um. O João Paulo também teve uma lesão no calcanhar, ficou fora um período aí. E assim, ó, qual é a leitura do presidente? O presidente, nós estamos aqui, mantemos nosso grupo de jogadores, mas quer dizer, ele mesmo diz publicamente, se houver uma proposta que se interesse ao Santos de qualquer jogador, que seja ótimo para o Santos, ele repete, seja muito boa para o Santos, a gente estuda, mas fora disso não. Então nós temos hoje, na realidade, 3 goleiros da experiência, tem mais 2 goleiros lá também, que fazem parte, mas sabe como é que é? O Vladimir teve uma ótima presença lá no Santos. Tem 33 anos, é experiente. Então, assim, a gente tem a preocupação também de ter jogadores que possam ajudar no grupo. Messias é um jogador de muita personalidade e de muito grupo. Tá? Quando se faz uma contratação, a gente busca falar com os profissionais que trabalharam com ele. Então, é um jogador que vai ajudar, um jogador que tem personalidade, que tem espírito de liderança. Temos outros jogadores lá também de espírito, como o Michael, como o Eduardo. Enfim, temos jogadores que nós queremos jogadores com características importantes, sim, de personalidade, de não sentir o peso do jogo. A gente tem 2 jogadores que todo mundo já conhece, o Ângelo e o Marco Leonardo, que todo mundo tem interesse por eles europeus, mas a gente vai segurar, porque a princípio vai segurar, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a princípio nós gostaríamos que eles ficassem com a gente, porque são 2 jogadores de muito talento. Então você imagina se a gente conseguir montar aí. Aí nós temos na ponta esquerda o Mendonça, temos Soteldo, que são jogadores de muita velocidade, que é aquilo que a gente quer montar, um time veloz do meio para frente. E a gente tem que ter. Claro, nós estamos começando um trabalho, né? E sabemos que isso não é de um dia da noite para o dia, e as coisas demoram um pouco, mas o trabalho que está sendo feito é nesse sentido. Então, a gente está feliz com esses primeiros dias de treinamento. Nós começamos no Paulista no dia 14,
tem jogo em casa, e a gente quer já mostrar alguma coisa um pouquinho mais firme para o torcedor do Santos. A última pergunta era Paulo Roberto Falcão, que nos atende no dia 30 de dezembro, e eu só posso te agradecer a ti e ao Ricardo Mitucci, teu grande assessor também. Grande Ricardo, sem dúvida. Ô Falcão, na verdade eu tenho duas, mas bem rapidinhas também para te liberar, para não tomar mais o seu tempo. Uma em relação, eu preciso fazer esse questionamento sobre o que você pensa sobre a criação de uma liga, você com ideias diferenciadas, eu queria que você externasse sua opinião sobre a criação de uma liga. E ainda uma pergunta em relação ao Santos. Em fevereiro nós teremos o torneio sul-americano e o Palmeiras teve jogadores convocados como o Giovani, o Endrick, e o Palmeiras entrou com uma representação na CBF pedindo para que esses jogadores fossem liberados à convocação. Mesma coisa acontece com o Marcos Leonardo e o Ângelo. Como conseguir essa conversa com a CBF? Porque a gente sabe que comparando elenco por elenco, o elenco do Santos comparado ao Palmeiras é mais reduzido e certamente vocês gostariam de contar com esses dois atletas no início de temporada. Como é que vai funcionar essa, entre aspas, logística e conversa com a CBF, Falcão? Muito simples. Muito cedo. Em relação à Liga, eu estou vendo, está todo mundo falando sobre isso, eu acho que tem que conversar um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais, sabe? Acho que isso está em fase de estudos, alguns times estão se agregando, acho que isso tem que ser falado com mais calma e evidentemente conversado e procurando, quem sabe, também olhar como é que é formada as ligas lá na Inglaterra, acho que tudo é bom, desde que a gente pense bem, seja uma mesa e que possa ser o melhor para o futebol. Em relação aos dois garotos, quando eu falei com o Branco, eu disse, olha, Branco, você é meu irmão, tá? Você foi meu lateral na Copa da América, quando eu fui treinador da seleção brasileira, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu joguei seleção de base, tá? Eu joguei, acho muito importante o jogador participar de seleção, sub-18, sub-15, porque é importante para o jogador ter, né? E também para o clube e também para a seleção. Só que tem uma condição, nós vamos entregar os dois jogadores se todos os outros times que tiveram jogadores convocados entregarem. Se não entregar, nós não vamos entregar também, porque não me parece justo, nós queremos a igualdade. E nós queremos a igualdade na definição das coisas. Então, essa a posição, e o Santos já se manifestou, o presidente já fez isso logo na convocação, porque a gente quer igualdade. Nós entendemos que é importante a participação dos jogadores, mas se for dispensado algum jogador, nós queremos também a liberação dos nossos dois jogadores. Está clara a posição do Santos, está claríssimo. E acho que está correto. Está totalmente correto, assim como o Palmeiras. Uma coisa, não sei se você concorda, João. O jogador que ele está surgindo e ninguém conhece, para ele jogar o Sul-Americano Sub-20 está correto. Mas você tem o Ângelo e o Marcos Leonardo, que já são titulares do Santos há 2 anos. Já são realidade. Já são realidade. Esses caras vão ter que jogar o Sub-20, me desculpe. Mas será que os jogadores querem ir? Não, eles querem ir para a seleção. Tem essa pergunta. Se deixar na mão dos jogadores, eles querem ir sempre. É duro. E os jogadores tiveram um comportamento, já foi passado por eles essa situação, o Dário conversou com eles. Os jogadores tiveram uma receptividade muito boa. Muito boa. Tá? Nenhum tipo de preocupação, claro, eles gostariam, mas eles não têm, continuar treinando firme, forte, se dedicando. Estou feliz, sabe? Eu tô muito feliz com o que nós temos no Santos, principalmente com essa garotada aí, e a gente tem conversado com eles em relação a outras coisas, né? Enfim, mas assim, repetindo, nós liberamos, sem nenhum problema, desde que nenhum jogador seja liberado. Muito bom. Olha aqui, o Marcelo Mendes está lembrando para mim, Falcão, eu vendo esse jogo, foi a tua maior atuação que eu vi, na minha opinião. Mas quem sou eu para te perguntar isso? Mas o Marcelo Mendes lembra. Nossa, Pretz, o Falcão é responsável por eu ter ido ao Morumbi pela primeira vez em 79, nos 3-2 contra o Palmeiras. Eu vi da numerada inferior de lá aquela partida dele. Foi simplesmente espetacular, semifinal de 79, 3-2 Inter, você fez 2 gols. E aquela manchete do Jornal da Tarde espetacular no dia do jogo, né? Falcão ou Mococa? Mococa ou Falcão? Quem é melhor? Né, Falcão? Pois é, né? Foi 79 isso. Mas, sabe aqueles dias que dá tudo certo, né? Nós chegamos 40 minutos antes de começar o jogo. Que tinha um trânsito absurdo para chegar no Morumbi. E nós chegamos e aí foi tudo muito corrido, né? Mas aquele dia deu tudo certo, né? As coisas quando funcionam, tem dias que não dá tudo certo, quando não dá tudo certo você tem que simplificar, mas quando dá tudo certo você tem que exagerar. E, enfim, foi uma partida muito boa, um grande jogo na realidade, foi um grande jogo. Tivemos enfim, e foi o jogo que nos encaminhou à final, porque depois nós empatamos com o Palmeiras em casa e fomos à final com o Vasco. O jogo de Porto Alegre foi muito mais difícil que o jogo daqui. Muito mais. Foi 1-1 o jogo. Sim. 1-1.
Mas assim, foi um jogo muito mais difícil, mas em nenhum momento a gente teve assim, naquele dia, assim, a certeza que nós não passaríamos para a final. Assim, eu não posso me esquecer desse time, porque é o único campeão invicto no Brasil. Não posso esquecer. É Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Falcão e Jair, Valdomiro, Bira e Mário Sérgio, técnico, gênio, Enio Andrade. Então é o seguinte, no meu Gilberto fazia a gente correr, mas assim, o time do Palmeiras tinha ganho do Flamengo de 4-1 no jogo anterior. O Flamengo tinha o Gilmar, o Rosinei, Gilberto Fuscão, acho que o zagueiro acho que era o Polozzi, o lateral acho que era o Pedrinho, Pires, Mococa e Jorge Mendonça. Jorginho, César e Ney. Baroni. E Baroni. O Baroni. Fez o primeiro gol, inclusive. Exato. O lateral direito, Rosemiro, que jogou no Vasco depois. Rosemiro foi o lateral direito. Essa música é homenagem ao Falcão? Hino da Roma. O hino da Roma, olha que espetáculo. Esse é lindo demais, tá? Brincadeira, né? Esse é lindo demais. Emocionante, hein, Falcão? Homenagem ao rei de Roma. Agora eu quero encerrar com vocês com o hino do Santos, né? Claro, o hino do Santos. Porque o Santos é impossível não gostar do Santos, né? Por tudo que o Santos representa, por tudo que o Santos é. E vem aí a nova Vila Belmiro, né? Aliás, sobre isso, o Santos joga o Paulistão no Canindé, Falcão? Pois é, também está sendo estudado isso. A princípio deve ser isso. Certo. Mas não está definido, mas a princípio deve ser isso. Nós estamos estudando, a gente ficou com tanta coisa, sabe? As contratações, jogadores, ver os jogadores, observar a categoria de base, falar com todas as pessoas que são importantes do Santos, como o pessoal que cuida da base, o Ricardo, o Orlando, que é o treinador do Sub-20, enfim, falar com todos aqueles que cuidam da estrutura do Santos. Isso nos tirou muito e nos deu condições, a parte médica, a parte também da fisioterapia, isso tudo fez com que a gente não se preocupasse tanto com onde a gente vai jogar, tá? Mas, porque é tanta coisa para resolver, mas tá indo bem. Isso deve ser resolvido aí rapidamente. Paulo Roberto Falcão. Pode botar. Oportunos, né? Tem que botar. Fez história em tudo, né? Tinha como o hino do Brasil também. Essa tem né? que botar, porque a gente tá falando com o maior jogador da história do Inter, na minha modesta opinião. Gente, eu tenho que ir embora. Um abraço Falcão. Obrigado por tudo. Grande ano pra ti, viu? A gente torce muito pelo Santos aqui, viu? Grande ano pra ti. Por favor. E quem não torcer pro Santos, que o Santos seja pelo menos o segundo time dele. Perfeito. Grande abraço. Grande abraço, Paulo Roberto obrigado. Falcão. Valeu. Grande ano pra ele. Jogava a bola. Chegou a ver aquele gol contra o Atlético Mineiro? Sim, dele do escurinho? não o vi jogar, né? Não, esse tive o privilégio, mas esse gol da semifinal do Brasileiro de 76, aos 45 do segundo tempo. Esse é o gol mais bonito, eu acho, do Campeonato Brasileiro. Tem um gol que ele faz pela Roma. Cara, contra o Udinese, eu acho. Ou Palermo ou Udinese. Tem no YouTube, eu tava até assistindo. Tem um cruzamento da direita, aí o zagueiro na primeira trave tira de cabeça, ele pega meio que sem pulo de voleio. Cara, mas não é que a bola vai no ângulo, ela vai no trinco, meu irmão. É uma coisa... O que ele jogou foi assim, uma aberração.